Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e nessa aula iniciaremos o estudo dos juizados especiais criminais no âmbito da Lei 9.099. Gente, a fundamentação constitucional desses juizados vocês encontram no artigo 98 da Constituição Federal. O legislador, no entanto, ele não definiu quais seriam as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, o conceito de menor potencial ofensivo, ele está na Lei 9.099, que em seu artigo 61 prevê como tais as contravenções penais e os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Gente, fiquem atentos. A Lei 9.099, ela não pode ser aplicada aos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher em razão de expressa previsão contida na Lei Maria da Penha. O Juizado Especial Criminal é um órgão da Justiça Comum provido por juízes togados ou togados e leigos. Os juízes leigos, eles ficam restritos à conciliação entre autor e vítima, sendo suas decisões homologadas pelos juízes togados. O juizado ele tem competência para conciliar, julgar e processar as infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência entre crime de menor potencial ofensivo e uma infração penal comum. Lá na Lei 9.099, vocês podem observar o artigo 62, porque ele traz a finalidade dos juizados criminais e seus princípios, de forma que o processo ele será orientado pelo critério da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e de celeridade. As suas finalidades, sempre que possível, elas abrangem o quê? Reparação do dano sofrido pela vítima, aplicação de pena que não seja privativa de liberdade. A ideia da norma, então, privilegiou o quê? O não encarceramento, para evitar o quê? Que as pessoas cujas infrações apresentam menor reprovabilidade se envolvam com aqueles que cometeram infrações mais graves. Então, para cumprir a ideia do não encarceramento, o legislador trouxe o quê? Medidas despenalizadoras, como o quê? Como a transação penal e a suspensão condicional do processo, que nós estudaremos oportunamente. Então, gente, esclarecido esses pontos iniciais, eu vou agora explicar para vocês da competência do juizado, que ela é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Fique atento, cuidado. Na doutrina, prevalece o entendimento que a Lei 9.099 adotou a teoria da ubiquidade. Dessa maneira, o foro competente pode ser tanto que o do lugar onde se deu a ação ou omissão, do agente, como também onde efetivamente aconteceu o quê? O resultado. E os atos processuais desenvolvidos nos juizados criminais, eles serão o quê? Públicos e podem ser realizados em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuser lá na norma de organização judiciária. Os atos processuais, eles serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 da lei, ou seja, observados os princípios e os objetivos da reparação do dano e aplicação da pena. Gente, não existe a necessidade de se observar sempre um processo formal e rigoroso. O importante é atingir a finalidade do ato processual. A prática de atos processuais em outras comarcas pode ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Somente os atos essenciais serão objetos de registro escrito. Já os atos realizados em audiência de instrução e julgamento podem ser gravados. Agora vamos tratar da citação. Vamos lá. O que é a citação? A citação é aquele ato processual que dá ciência ao acusado do recebimento de uma denúncia ou queixa contra ele, que dá a ele o direito o quê? De se defender. Então, na esfera dos juizados especiais criminais, ela o quê? Será pessoal e feita no próprio juizado sempre que possível ou por mandado. Mas, professor, e se o acusado não for encontrado, o processo é encerrado? O que é que nós temos aqui? Não. Se o acusado não for encontrado para ser citado, o juiz vai encaminhar aquelas peças que ele tem lá e vai encaminhar ao juízo comum para quê? Para a adoção do procedimento legalmente previsto.
Então, o juizado também não admite a citação por carta rogatória, que é quando o acusado está lá no estrangeiro. Porém, tem-se admitido a citação por carta precatória, que é quando o acusado está em outra comarca e por hora certa. A intimação, gente, ela é feita por correspondência com AR, que é o aviso de recebimento pessoal, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante a entrega ao encarregado da recepção, que é obrigatoriamente identificado. Sendo necessário, a intimação é feita por quem? Pelo oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Pessoal, dos atos que são praticados em audiência, são considerados cientes, desde logo, as partes, os interessados e defensores, e não é necessária a intimação por qualquer outro meio. Se eles já estão na audiência, vão ser intimados naquele momento. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, será designado quem? Um defensor público. Destacamos que não se admite o desenvolvimento do processo penal sem aquela defesa técnica exercida por profissional da advocacia, seja ele advogado ou defensor público. Caso o processo siga sem essa nomeação do defensor, estará presente uma situação de quê? Uma nulidade absoluta, devido à violação da garantia da ampla defesa. Então, pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui, concluímos a nossa aula, certo? Informo a vocês que consultem o material disponibilizado na área do aluno, tem bastante material, né, bem detalhado sobre tudo que nós estudamos. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.